A entrevista do dia hoje é com Mário Pizzetta. Ele foi autor do primeiro livro de História de Gramado. Há mais de 50 anos ele escreveu esse livro aqui. Depois a vida andou e Mário virou Padre Mário Pizzetta. Parabéns então no programa, Padre. Obrigado, Miron, por essa oportunidade que a gente está recebendo de estar aqui pela primeira vez no seu programa, no seu trabalho. Estou aberto para as perguntas. Como surgiu a ideia de escrever um livro da história de Gramado há 50 anos atrás? Eu acredito, eu diria, dois fatores, né? O primeiro, eu era jovem. Em 1972, eu estava no seminário e estudava no Colégio Nossa Senhora do Carmo de Caxias do Sul. E nesse período dos estudos secundários, que nós chamávamos naquela época de colegial, no meio de nós havia muita gente que tinha sonhos, um tornar-se engenheiro, outro médico, outro advogado. E também a gente, como seminarista, também queria sonhar alto, né? Pensar algo maior, deixar algum sinal concreto, né? E naquele período também a nossa família vivia a experiência da roça, a dificuldade de transportar os alimentos, aquilo que a gente produzia, para o campo. E eu pensava comigo mesmo, vamos escrever um livro, vamos ganhar um dinheirinho, vamos ajudar a família para ver se conseguia comprar um carro para poder levar para frente as coisas e progredir. Então, sonhos de juventude com a necessidade de ajudar a família naquele momento, de encontrar recursos para levar em frente os trabalhos. Na época, Gramado tinha 12 mil habitantes, hoje tem 45 mil. Sim. E era basicamente rural, tinha um pouco de turismo, mas era basicamente rural, sim, corroborando o que o senhor falou, sim, em relação à família. Mas como foi, naquele momento, a coleta de informações para fazer o livro? De que forma o senhor conseguiu buscar informação para o livro? Eu diria que foi da forma mais simples possível. Uma bicicleta, uma caneta, eu não tinha gravador, era tudo anotado em cadernos, em folhas, e a gente percorreu os bairros procurando as pessoas mais antigas, e todas as informações que a gente obteve foram obtidas, né, com os moradores mais antigos dos bairros onde a gente cita no livro, de uma forma muito sintética, os resumos. E depois eu aproveitava a noite que a gente cuidava da estufa de fumo, né? Ali na lareira do forno, né? A gente ia redigindo. Então, a primeira redação sobre estes textos foram feitas ali na boca de onde fazia o fogo para a secagem do fumo. Depois eu tinha os colegas no seminário que me ajudaram a aperfeiçoar os escritos, organizar melhor, e aí a gente aproveitou, somou essas duas realidades e coragem de lançar o livro. Que saudades o senhor tem da Gramado de 1972? Eu olhava para Gramado com os olhos do futuro, né? A gente tinha ali naquela época, né, um fenômeno que chamava a atenção de Gramado, que era a hortênsia. Depois a gente viu a questão do artesanato, a feira do artesanato. E tanto é verdade, se a gente olhar um pouquinho a história de Gramado, a gente viu que o artesanato ele foi um dos instrumentos sustentadores, né, da cidade. Depois começou a surgir a hotelaria, vários hotéis grandes, aquele do Perini, por exemplo, do centro, Hotel das Hortênsias, né? Aí depois um outro fenômeno muito interessante que tornou o Gramado conhecido, e como a gente estava fora, né, a gente via que se comentava muito na cidade o Quiquito, né? A história do cinema, os festivais de cinema aqui. E a gente ia percebendo assim uma evolução muito grande em Gramado.
um número de turistas muito grande que visitavam a cidade. Então, isso despertou curiosidade. E como não havia muita coisa escrita sobre a cidade, o que a gente fez? Eu pensei, vamos escrever uma história que talvez um ponto de partida, que a gente via artigos do Hugo Daros, que é alguns jornalistas de Porto Alegre, através do Correio do Povo, que a gente cita ali, que a gente procurou também. E vamos escrever um livro, vamos ver o que vai dar. E foi isso que nasceu. Eu olhava para Gramado, assim, para a cidade, muito, assim, com olhos bem abertos, e olhava um horizonte muito bonito, esperançoso, e foi isso que aconteceu. E hoje, estando em São Paulo, já há mais de 50 anos, eu vejo que realmente Gramado, ali a gente vê paroquianos que vêm a Gramado e depois diz, Mário, eu estive lá na sua cidade, eu estive lá participando da festa do Natal Luz, e aí depois as coisas foram evoluindo. Em que momento o senhor ouviu o chamado para ser padre? Eu acho que o despertar foi quando a gente era adolescente, menino, né? A história é muito simples. Um irmão marista passou nas escolas, lá na escola Padre Anchieta, lá no caminho de Serra Grande. E ele foi um dia visitar as escolas, como todas as instituições religiosas faziam. E um dia ele foi na escola nossa lá, e ele perguntou para os meninos, né? Quem de vocês gostaria de ser padre? Aí nós éramos vários meninos, né? E 4 disseram que gostariam de ser padre. Inclusive, eu era um desses 4. E hoje estão lá os outros 2 gêmeos, os Ecker, né? E um primo meu que também foi para o seminário, o Darcy Tomasi. Aí depois havia uma família Mazurana, onde os filhos desta família estavam no seminário em Caxias do Sul. E aí depois a amizade, a proximidade, a família tinha uma terra lá no outro lado, onde nós tínhamos terra também. Às vezes eles desciam e iam visitar esse pedaço de terra. E sabe, a convivência, as influências, até o dia em que a gente decidiu ir para o seminário. 23 de janeiro de 1963. Eu tinha 11 anos incompletos. O senhor está em São Paulo, capital. Qual é a paróquia? É a paróquia Santo Inácio de Loyola e São Paulo Apóstolo. Então, uma experiência assim, muito bonita. Eu trabalhava numa paróquia, assim, numa área pastoral, perto do seminário da Raposo Tavares. Tinha voltado da Itália, né, onde eu fui estudar 2 anos, né? E ali a gente se envolveu e cresceu ali. E Vila Mariana, 2009, eu iniciei meu trabalho ali na paróquia, né? E foi uma experiência belíssima, porque viver uma experiência de igreja no mundo de periferia é uma coisa. Viver a experiência de paróquia no mundo urbano é outra. Foi um aprendizado assim muito interessante. Aprendi muito, porque a paróquia ensina para a gente. Padre Mário Pizzetta, muito obrigado pela entrevista. Seja bem, obrigado. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.